Lucas Rossafo, Sport News Mundo. Oi, Pablo, bom dia, tudo jóia? Gostaria que você falasse a respeito desse período de isolamento social, no qual você perdeu 2 jogos importantes pelo Guarani. Como foi este período aí, longe dos gramados e dos treinamentos? E mais, para o jogo de amanhã contra o Cuiabá, o Felipe Conceição tem vários desfalques ainda por conta da Covid. Você já está preparado fisicamente para retornar ao time titular caso o treinador opte pela sua presença entre os 11 lá na Arena Pantanal? Bom, período de isolamento, eu acho que não só para mim, mas para todos é horroroso, né? Claro que você tem um período para pensar, para analisar, entre outras coisas, né? Eu tirei esse período de quarentena para me alinhar realmente o meu ano de 2021. Claro que eu não queria, claro que eu queria estar treinando, queria estar jogando, mas infelizmente aconteceu de ter que ficar separado. Tive um período que eu falo, né? Separado para planejar o meu 2021, tá mais próximo realmente de Deus, que quando você tá sozinho você se aproxima de Deus. E agora falando do jogo, eu sou um cara que fisicamente eu sempre estou preparado, né? Mas é uma doença que a gente não sabe, é uma caixinha de surpresa. Se eu falar pra você que eu tô 100%, que se eu tiver que jogar eu vou estar 100%, eu estaria mentindo, porque eu não sou hipócrita. Mas vou estar disposto, se realmente ele optar por mim, para trabalhar, ajudar a equipe da melhor forma possível, sabendo das minhas limitações. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Pablo, restam 4 jogos até o final da competição. Matematicamente ainda dá. Como é que o grupo está trabalhando o emocional para estas 4 decisões? Cara, o emocional é aquilo, né? A gente tem que estar entendendo que a reta final da Série B é isso. São jogos decisivos, são jogos que a gente tem que encarar realmente como uma final, e psicologicamente a gente está tranquilo. Sabemos que temos a chance, temos, como eu posso dizer, temos fé realmente de poder estar concretizando o nosso objetivo, mas com o pé no chão, sabendo das nossas limitações, das dificuldades, mas sem deixar a toalha cair. E a outra pergunta tem a ver exatamente com o problema que você passou, aliás, por conta desta pandemia. Onde você se apegou para buscar a recuperação, Pablo? Isso daí é bem óbvio, né? Eu me apeguei muito à minha família, muito a Deus, porque quando você está isolado, né? Realmente eu fiquei isolado sozinho em casa nos primeiros dias, né? E então a gente procura, como eu falo, né? A me centrar, a planejar realmente 2021 realmente sozinho e com Deus, né? Então foi realmente em Deus que me deu força e me deixou cada dia mais forte para estar aqui realmente novamente. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Bom dia, Pablo. Com as derrotas ontem de CSA e Juventude, o Guarani fica a 4 pontos do G4, né? Como fica a cabeça dos jogadores? Como está a preparação do Guarani para esse jogo contra o Cuiabá, às 21h30, lá na Arena Pantanal? Caso o Guarani venha a vencer esse jogo, ele volta a ter chances de acesso. Como que está a cabeça dos jogadores e sua para esse jogo de quinta-feira? Obrigado. Cara, a gente dizer que a gente não acompanha a rodada, a gente vai estar mentindo. Ontem a gente percebeu que todos os resultados nos favoreceram. Mas o pensamento é aquilo que eu falei, a gente tem que fazer o nosso objetivo, a gente tem que fazer a nossa parte. Claro que a gente vai para Cuiabá tentando de todas as formas os 3 pontos, e consequentemente os 3 pontos vão nos ajudar a nos deixar cada dia mais próximo do nosso objetivo, mas com a cabeça tranquila, entendendo as nossas limitações, entendendo tudo, mas assim, igual eu falei, lutando até o fim. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Bom dia, Pablo. Com os resultados da rodada, o Guarani fica teoricamente a 4 pontos do G4. Após a derrota na última partida, alguns dizem que o acesso fica distante. Na sua opinião, com todos os problemas que o Guarani enfrentou e enfrenta nessa Série B, e com as séries de desfalques pontuais, o torcedor pode continuar sonhando com acesso? Claro. A gente, até o fim a gente vai lutar, até o apagar das luzes a gente vai estar lutando, vamos estar dando o nosso máximo para
realmente se acontecer isso daí e trazer a alegria ao nosso torcedor, né, que mesmo de longe está nos apoiando. Então isso aí, luta, entrega, nós não vamos deixar de ter nesse próximo jogo, que é já uma final. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Pablo, bom dia. Já foi comentado aí, né, que o Guarani ontem, com as derrotas de CSA e Juventude, ganha uma injeção de ânimo, né? Afinal, a distância para o G4 continua a mesma e vocês têm essa possibilidade aí de continuar sonhando. Porém, para conseguir o acesso, provavelmente só com as 4 vitórias, né? Chegando a 60 pontos, menos do que isso, pelo menos agora, parece improvável que vá acontecer. Queria que você falasse como é entrar em campo, né, com essa responsabilidade de ter que vencer os 4 jogos. O Guarani já não podia falhar muito, né? Mas mesmo tropeçando, conseguiu seguir vivo, mas agora não tem mais esse direito. Cara, a gente estava numa situação pior. A gente estava na zona de rebaixamento, brigando para outras coisas que era cair, e conseguimos ter uma sequência de jogos inacreditáveis. Então, é um recado que vocês já vão entender, que nós vamos fazer de tudo o possível, vamos nos entregar e é normal, se realmente acontecer essas vitórias, isso daí já aconteceu numa situação pior. Então, entrega, dedicação, todo mundo vai ter aqui e disso eu tenho certeza que todo mundo pode ficar tranquilo. E com base nessa minha outra pergunta, queria que você falasse também do primeiro desses 4 desafios, né? Vocês vão enfrentar um Cuiabá que está louco para confirmar o quanto antes o acesso e também foi beneficiado com os resultados de ontem, conseguiu aumentar um pouco a vantagem para o 5º colocado e é o melhor mandante do campeonato, tem apenas uma derrota em 17 jogos lá na Arena Pantanal, todos indícios aí de uma pedreira para o Guarani. Queria que você falasse, né, desse desafio de um adversário que é qualificado e também vem com essa gana, né, de buscar o acesso quanto antes. Cara, o nosso objetivo é os 3 pontos, independente da forma, se eles estão querendo concretizar o acesso ou estão querendo fazer festa, o Guarani, a equipe vai focado para tentar realmente os 3 pontos. E aí, independente do que for, isso daí é do lado deles, não nosso. Marco Guarizo, Rádio CBN. Pablo, claro que já foi perguntado aí para você sobre a possibilidade de acesso ainda com os tropeços dos adversários, mas o Guarani não vence há 3 jogos nesta Série B, né? Você ficou fora, claro, por causa da Covid, mas dá para detectar o que aconteceu que o Guarani perdeu um pouco de força nessa reta final? Cara, você dá para perceber que não é só o Guarani, mas todas as equipes tiveram problema com o Covid, isso daí é notório. Nossa equipe estava numa ascensão e o Covid nos atrapalhou, mas isso daí não é desculpa para estarmos precisando de resultado, mas o Covid, enfim, nos atrapalhou sim. Pablo, o fato de Cuiabá estar tão próximo do acesso pode também deixar o time deles com um certo salto alto, não jogando com a mesma intensidade diante do Guarani? Vocês podem esperar algo dessa maneira? Cara, entender que eles vão nos respeitar, eu tenho certeza disso. Haja ver que em casa eles eram líder, tinha uma equipe como ainda tem, estavam ganhando de todo mundo e a nossa equipe conseguiu tirar pontos e ganhar em casa. Então eu tenho certeza que o respeito, isso eles vão ter do nosso time e da nossa equipe também com a deles, né? Então acho que salto alto, acredito, tenho certeza que não. Thaís Helena, canal Esportes Online. Bom dia, Pablo. Como já foi dito, o Guarani precisa vencer esses 4 próximos jogos para ter a chance ainda do acesso à Série A. Então, eu gostaria que você comentasse sobre essa sequência, esses próximos 4 adversários do Guarani. Cara, são 4 finais. 4 finais, como sempre foi no começo. Quando a gente estava na zona de rebaixamento, era um jogo a jogo. Então, a próxima final é contra o Cuiabá e vamos dar o nosso máximo. Mas são 4 finais que são muito importantes para a gente. Pablo, dos últimos 5 jogos da equipe do Cuiabá, as 2 vitórias que eles conseguiram foram em casa. Como que o Guarani está vendo esse grande desafio? Também, como já foi comentado, como vocês acreditam que será possível essa vitória, então, fora de casa, vitória tão importante para o Guarani? Estratégia. Acho que o professor sempre nos dá as melhores estratégias para que possamos entrar na onde é a deficiência deles. E sabemos que eles ganharam na casa deles, mas assim, nossa equipe tem total qualidade para ir lá e conseguir um resultado positivo.